Oi, pessoal, assistindo e ouvindo o bate-papo de Carlotas. Eu sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros com luzes brancas abaixo do ombro. Estou usando uma camisa preta com um colar e um casaco branco. Estou aqui num fundo bege, tem uma flor aqui à minha esquerda. E queria dar as boas-vindas, que o tema de hoje é super importante, alguém muito especial, que a gente tem uma parceria há muito tempo, mas quem está chegando agora, Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente tem 3 pilares centrais, que é diversidade, respeito e empatia, que é, se você quiser saber mais, carlotas.org, e aí eu passo a bola para Gabi Treteski, minha sócia querida, para apresentar a nossa convidada de hoje. Obrigada, Fabi. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela Tretes, que fala aqui hoje em nome de Carlotas também, como sócia e também com esse olhar para Carlotas Educação, que é a nossa frente social aqui dentro da empresa. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos claros, loiros, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos, estou vestindo uma blusa preta, um kimono laranja e atrás de mim tem algumas paredes, né, algumas portas compondo um armário branco. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu apresento uma convidada muito especial aqui para a gente, pela parceria do trabalho em si, mas também parcerias da vida, que a gente vai se aproximando, né, de pessoas que têm interesses próximos ao nosso. Então, Gabi, seja muito bem-vinda nesse espaço. Vou tomar aqui, vou te pedir licença para te apresentar, mas, por favor, depois conta mais sobre você. A Gabi, ela é presidente do Instituto Mundo Aflora. Vamos falar muito sobre o trabalho do Instituto aqui hoje. Ela é facilitadora de grupos na temática socioemocional e psicologia e psicóloga clínica também. Ela é especialista em psicologia jurídica, especializando em psicologia junguiana e direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Uau, um monte de palavras de peso aí, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho atual no Instituto e onde que o Instituto tem focado aí suas energias. Beleza. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou fã dessas duas pessoas que estão comigo. Sou fã do trabalho de Carlotas. Meu nome é Gabriela. Eu sou uma mulher cis, lésbica. Eu tenho 1,51 m de altura. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, cabelos curtos. Eu estou com fone de ouvido branco. Estou vestindo uma polo branca. Atrás de mim tem uma estante com algumas plantas. Tenho quadros também. E eu estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre mim, um pouco melhor sobre o Instituto Mundo Aflora também, dividir com vocês, e acho que vai ser um dia de muita troca. E mais uma vez agradecer de estar nesse espaço com vocês. Bom, obrigada, Gabi. Imagina. Bom, falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Mundo Aflora, né? Sou atual presidente do Instituto, e nós trabalhamos com meninas cis e pessoas trans de 12 a 21 anos que cumprem ou já cumpriram medida socioeducativa em privação de liberdade nas fundações Casas Femininas do Estado de São Paulo. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês, né, o que a gente tem dentro dos nossos serviços, dos nossos produtos, e o que a gente oferece para essas adolescentes, né? Hoje a gente fala em jornada aflorar, né? O nome do Mundo Aflora é Mundo Aflora, ou seja, que a gente possa aflorar pessoas. E hoje a gente construiu uma jornada aflorar que começa, se dá início dentro da Fundação Casa. Então, dentro da Fundação Casa, a gente trabalha com aumento de repertório socioemocional, possibilidades de ampliação de repertório profissional também, e, além disso, garantia de direitos humanos. Então, nós temos parcerias com pessoas que desenvolvem trabalhos na área do esporte e do corpo, né? Futsal e yoga. Então, o nosso olhar dentro dessas unidades é garantia de direitos humanos, habilidades socioemocionais e habilidades profissionais também. Então, essa jornada, ela se inicia, essa é a etapa 1, ela se inicia dentro das unidades de medida socioeducativa e tem continuidade no Mundão. Então, Mundão é o nome que essas adolescentes chamam a porta para fora da Fundação Casa. Hoje nós temos um pós-medida, então essas adolescentes, elas procuram o Mundo Aflora, depois de se vincular lá dentro, e elas são cadastradas no nosso programa.
que tem uma parte de benefícios assistenciais iniciais, então, cesta básica, chip de internet, para que elas possam ter acesso ao programa de sua maneira integral. E além dessa parte, né, que é um auxílio para que elas tenham acesso, a gente trabalha o psicossocial, empregabilidade e educação. Então, o Jornada Florar, essa seria a etapa 2, né? E a gente precisa dar 1 para ter a 2, a gente precisa dar 2 para ter a 1. Muito legal. Gabi, eu tenho uma pergunta de ordem bem pessoal, antes da gente pular aqui e entrar um pouquinho mais da prática em si de construção de um trabalho tão sensível, tão importante, tão transversal, né, socialmente falando. Quando a gente fala em restrição de liberdade, ele é ainda um tema que mexe muito, né, com, acho que a sociedade em geral. Mexe, inclusive, com o imaginário, mexe com medos, mexe com receios, mexe com esse olhar da maneira como a gente se organiza, que ele é um tema, eu vou chamar aqui, inclusive, de polêmico, quando a gente fala de jovens. E aí, eu ia te perguntar pessoalmente, como foi a sua jornada até iniciar o trabalho, né, dentro desse contexto com o Instituto? Como você chegou até o Instituto? Legal, eu gosto muito dessa pergunta, né? Porque eu acho que também é um momento de eu poder me revisitar e eu sempre gosto de lembrar o porquê que eu faço esse trabalho. Eu acho que nunca é sempre o mesmo motivo, porque a gente muda e a gente precisa trazer novos significados do porquê que a gente está fazendo esse trabalho. Para começar, eu gosto de falar que eu era uma criança e uma adolescente em que entender o que era a sociedade foi muito desafiador, porque desde criança as pessoas elas me perguntavam, você é ele ou ela? Então, né, a primeira coisa que eu aprendi sobre mim é que as pessoas tinham dúvidas sobre o meu gênero, né? Isso gerou dúvidas em mim também. Qual é a caixinha que eu preciso entrar, né? Eu me identifico como ela, mas tudo que eu gosto de fazer, eu jogo futebol desde os 7 anos de idade. Então, toda a minha vivência como mulher é da caixinha dos meninos. Mas ainda assim, eu sou uma mulher, eu me sinto mulher. Então, foi muito desafiador ser uma criança e uma adolescente, em que eu percebi que várias etiquetas foram coladas em mim. Né? Então, você é machinho? Então, você é sapatão? E antes disso, eu estava tentando me entender no mundo. Né? Antes de receber essas etiquetas. Isso sempre me incomodou. E eu acho que é isso que me conecta com as adolescentes do mundo afora. Existem muitos rótulos e etiquetas nessas adolescentes, e a pergunta sempre foi para mim, e é isso que me conecta, que me fez trabalhar no mundo afora, né? Qual é a história por trás desses rótulos? Né? Porque eu ficava me perguntando, eu tenho muita coisa legal para além dessas etiquetas, para além de ser ela ou ele, né? Será que as pessoas estão interessadas em saber o que eu tenho para contar? E eu acho que é isso que eu me pergunto dessas meninas, que a gente possa ver talentos e outras coisas para além dessas etiquetas. Então, eu sempre a minha história é marcada por isso, né, por essas etiquetas. E ao longo da minha trajetória na psicologia, quando eu estava sendo estudante, eu estava na formação ainda, no terceiro ano de graduação, uma professora, ela falou numa sala de aula para 30, 40 adolescentes que um instituto chamado Mundo Aflora procurou a PUC São Paulo para fazer pesquisa em cima de um dos projetos. E eu imaginei que a sala inteira ia falar que gostaria de atuar junto com essa professora, eu me enganei. Né? Eu fui a única pessoa que falei, olha, eu quero, porque isso sempre brilhou meus olhos. Qual é a história por trás, né, desses rótulos que a gente coloca na nossa sociedade? Eu sempre fui uma pessoa assim, interessada nisso. E aí, eu me aproximei dessa professora e a jornada começa ali, a minha jornada começa ali, né? Fiz pesquisa pela PUC São Paulo, nos programas do Instituto Mundo Aflora, e depois eu me aproximei tanto que eu me identifiquei com a causa e passei a trabalhar no Instituto. Fui coordenadora, né, por 4 anos, fui coordenadora dos projetos e agora atual presidente. Obrigada, Gabi. Obrigada por compartilhar a tua história. Acho que entender como os nossos afetos influenciam a nossa jornada até chegar num lugar de trabalho e com esse nível de identificação é muito legal. Apesar de haver muita dor, é muito bonito te ouvir falar com tanta identificação. Obrigada por compartilhar. Passa a bola para a Fabi, então, Fabi. Bom, eu acho que eu queria ouvir você, Gabi. A gente conhece um pouquinho porque a gente tem a sorte de estar aí com vocês nessa jornada desde 2016, né? Então,
conseguir ver dentro o caminho que vocês fazem e que a gente pode colaborar, mas principalmente o Aflora Mundão, eu acho que ele vem trazer algo muito determinante como perspectiva de sonho para elas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, justamente assim, detalhar um pouco mais dessa jornada que você falou, né? Dessa criação de vínculo, como é que traz repertório emocional, como é que dá ferramentas profissionais e como é que esse projeto do Aflora Mundão, para depois acho que a gente costurar um pouquinho mais essas questões de tabu, preconceito, né, desses rótulos que você falou tão bem, que eu acho que é algo que marca muito esses adolescentes que vocês atendem e que a gente vê lá. Queria só fazer um parênteses da primeira vez que eu entrei lá, quando a Rê chamou a gente tem muita fantasia, né? A gente cria do lado de fora, quando a gente não conhece, a gente cria um monte de imagens com quem a gente vai se relacionar e como a gente vai se relacionar. E eu cheguei lá e eu acho que todas as interações nesses últimos 9 anos, eu olhava essas meninas e falava, puxa, essa adolescência, ela é relativamente parecida com a adolescência que eu vivi. Claro que eu tive uma série de privilégios que a maioria ali não tem, e isso determina muito o fato delas estarem lá, né? Mas, assim, são adolescentes com sonhos, com perspectivas, com repertório, com falas de qualquer adolescente, né? Então, eu acho que esse trabalho que o Mundo Aflora faz, ele resgata, né, esse adolescente, esse ser aí, na sua identidade como gente, que eu acho que é a profundidade da coisa. Bom, vou pegar então 2 links que você trouxe, Fabi, a palavra gente, e quando você pede para eu detalhar um pouco mais sobre como que é essa criação de repertório e o vínculo do lado de dentro também, né? Esses dias eu estava num evento e eu ouvi um rapaz falar que ele não vê outra alternativa de formar gente a não ser tratar como gente. Pareceu tão óbvio, mas eu acho que não é óbvio, né? Então, o que a gente faz quando a gente está lá dentro, trabalhando em grupo? Além de ser presidente, eu também facilito grupos lá dentro. Quando a gente está num grupo com essas adolescentes, como que a gente forma o vínculo, né? Como que a gente primeiro constrói esse lugar de confiança para poder trabalhar ferramentas? Tratando como gente. E o nosso projeto que a gente desenvolve lá dentro, ele chama Papo Reto. E é no Papo Reto. Então, como que a gente constrói o vínculo? Eu gosto muito de o tempo todo trazer para elas por que a gente está ali, qual que é o objetivo daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente não escolheu um tema aleatório, a gente não está ali porque a gente sente pena, porque a gente sente dó, né? A gente está ali porque lá no nosso programa pós-medida, a gente vê adolescentes em relações abusivas, a gente vê adolescentes que são presas, a gente vê adolescentes que são mortas. Então, o objetivo é que essas meninas que estão sentadas nessa cadeira possam desenvolver elementos importantes para que a gente não precise ter notícias assim. Então, o tempo todo eu revisito no Papo Reto o objetivo da gente estar ali dentro, que é enxergar elas como gente e desenvolvê-las como gente para poder falar em sonho, né? Porque muitos dos sonhos que elas têm, na verdade, são direitos. Eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de estudar, Peraí, né? Eu não precisei ter esses sonhos, eu nasci tendo acesso a tudo isso, então por que para elas são sonhos? Mas tudo começa no Papo Reto, na transparência, né? Em dizer, eu quero desenvolver vocês porque eu acredito que aqui tem potência para além desses rótulos, né? E aí é nesse olhar que elas dizem, bom, então vamos olhar para isso, né? Se essas pessoas estão dizendo que eu tenho valor e que isso é importante, vamos olhar para isso, né? E pegando um outro gancho que eu acho super importante, que é todo mundo que trabalha com esses adolescentes, sejam educadores, né, pessoas que não estão no contexto Fundação Casa, eu acho que isso serve para todo mundo, né? A gente está falando de um público que vem de relações muito violentas, que repetem padrões de violência. E não é só o público da Fundação Casa, a gente está falando de uma questão socioeconômica, de padrões de violência que a gente vê nas escolas públicas, nas fundações Casa. Uma forma da gente lidar com isso lá dentro, poder quebrar esses vínculos também, é poder, na hora que essa adolescente vem quebrando, né, eu falo um pouco essa palavra, né, quebrar a oficina, né? Por quê?
Você propõe uma temática, todas elas se engajam. Provavelmente a gente está falando de relacionamento abusivo. Todas elas engajam, começam a se rever, começam a identificar nas suas próprias vidas, e vem uma menina com uma tática, né, violenta de dizer, não, a gente não vai construir, a gente vai discutir, a gente vai, né, quebrar. E aí ela vem e fala, eu acho que nada a ver, eu acho que você estava errada, você é uma folgada, e aí ela vai para o confronto. Se você pune essa menina, se você tira ela da oficina, você perde essa menina. Se você diz para ela que ela não pode se comportar assim, você perde essa menina. E eu sempre falo, eu também formo outras facilitadoras dentro do Mundo Aflora, né? Tudo que elas trazem, o conteúdo é importante. Então, às vezes você chegar para essa menina, geralmente é isso que eu faço, elas ficam loucas, né? Eu falo, nossa, muito legal que você está trazendo para o grupo. Aí ela faz assim, né? Ela achou que eu ia punir. Falei, você está trazendo a sua experiência da sua pele do que é o relacionamento abusivo, né? Por quê? Porque a sua vivência é você reage dessa forma e você está reproduzindo isso aqui no grupo. Só que você está trazendo a sua experiência. Então, assim, elas vão reproduzir nos grupos os padrões de violência. Não pensem que a gente vai falar sobre violência falando de maneiras pacíficas. Elas vão reproduzir essas formas. E a gente não pode nem punir ou dizer que aquilo não vai ser bem-vindo, porque a gente vai perder essas adolescentes, né? Esses conteúdos são bem-vindos. Então, é assim que a gente trabalha lá dentro. Primeiro, a gente precisa deixar que aquilo seja reproduzido no grupo, né? E esse dia, depois que eu falei isso para essa adolescente, ela nunca mais confrontou. Ela veio com a vulnerabilidade. Toda vez que elas se vulnerabilizam, a gente reforça, né? Aí está a sua potência. Aí você vai ser vista. Não quando você quer agredir alguém. Aí você afasta. Então, é assim que a gente vai construindo essas caixinhas de ferramentas. Quando elas entendem que está na vulnerabilidade, a potência e o poder de quem elas são também. Muito interessante. Gabi, a gente, justamente o que você está trazendo, a gente teve oportunidades de experienciar algumas vezes, diferente do papo reto. A gente tem uma construção lá dentro também de algumas oficinas complementares e com algumas outras linguagens, mas com esse mesmo objetivo: construção, fortalecimento de vínculos, um espaço para cada uma revisitar um pouco da sua história, buscar dentro de si repertórios, dar significados, é uma chance também de nomear alguma dessas violências, porque essa é uma outra característica que a gente percebe. São, às vezes, tantas violências experienciadas que existe até uma dessensibilidade, assim, né? Nesse sentido de perceber que eu vivi isso e que aquilo, chamar o que eu vivi de violência também é um processo dolorido. Então, ter um espaço continente, aberto o suficiente para navegar, conforme elas vão se dando conta, elas e eles vão se dando conta, muitas vezes tem um grau de desconforto grande, esse desconforto vai aparecer no grupo, né? Essa tentativa de eu não quero para esse lugar, tá muito difícil para mim, vamos trocar o eixo. Mas algo que nos chama muita atenção, sempre ao final do ciclo a gente pergunta sobre aprendizados. E sim, elas citam o conteúdo do que a gente tinha programado, né? Que é a comunicação, é a escuta, é a questão de algum ponto ali de aprendizagem sobre as emoções e tal. Mas o que aparece sempre é a escuta, de alguma forma, que a escuta foi diferente, que a postura com que esse espaço foi criado foi um pouco diferente do padrão que elas conheciam. Claro que, às vezes, não nessas palavras, mas assim, no sentido de deu para a gente falar e deu para a gente ouvir, né? E que potência que é estar junto dentro de um espaço, mesmo que por um momento curto, né, um período de tempo curto na semana, mas que a gente possa parar, olhar e quebrar um ciclo que rotineiramente vai para o automático muito simples. Eu acho que quando a gente fala de institucionalização, esse é um outro tema que é muito desafiador, né? E aqui, de forma alguma, muito menos dentro de meia hora de bate-papo, a gente tem a pretensão de desconstruir ou repensar essas estruturas, porque são muito grandes, mas eu acho que é a nossa questão também navegar como esses temas nos atravessam no cuidado com a juventude. E aí eu vou aproveitar e puxar, assim, eu vejo que o Instituto Mundo Aflora, ele tem uma preocupação muito grande, então, ao mesmo tempo que entrega esses programas, entrega essas oportunidades de desenvolvimento, no paralelo,
essa busca por garantias de algumas políticas públicas que garantam esses direitos, né? Como essas duas coisas andam junto, Gabi? Esse fazer na prática, de estar lá dentro e fora também, nesse acompanhamento na parte técnica desse trabalho, e ao mesmo tempo lutando por a reconstrução dessas políticas, ou pelo menos ampliação. Como tem sido isso para vocês? Então, para além do Jornada Florar, né, o nosso trabalho também é esse relacionamento com o setor público. Então, hoje a gente é parte do Conselho da Fundação Casa, então a gente participa das tomadas de decisão de mudanças estruturais, isso também é super importante. Então, não são mudanças só com as adolescentes, mas a estrutura também precisa mudar, né? Então, a gente participa dessas decisões. A gente está no Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, do governo da Marinello. Então, assim, a gente também está conversando com outras organizações, pensando nessa questão de letalidade de adolescentes, falando não só de Fundação Casa, mas do nosso país, né? E também fazemos parte da coalizão pela socioeducação. Então, esses são os nossos compromissos de poder estar em debates, em diálogo com pessoas e com instituições que podem, de fato, trazer mudanças estruturais. Por que eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de construção de política pública, porque a gente está na ponta, né? Os institutos, os projetos sociais, eles estão na ponta, eles conhecem as dores, eles veem as dores reais, né? E muitas vezes quem desenha essas políticas públicas precisa ouvir essas pessoas para poder, eu sempre falo assim, né? A política pública, você está desenhando uma solução para um problema, né? Só que se você não entende qual é o problema, você vai desenhar uma solução que não vai resolver o problema. Então, a gente faz parte desses espaços, a gente se sente muito feliz de poder contribuir com isso, porque a gente consegue ajudar a identificar o problema e quais seriam as possíveis soluções para a gente atacar esse problema, né? Senão, a gente tem um problema hoje muito grande no nosso país, que é construir coisas baseadas em achismo e ideologias. Só que com achismo e ideologias, a gente não identifica o problema e também não resolve, né? Então, a gente falou agora de política pública, e eu acho que, assim, política pública precisa ser construída baseada em evidência e dado. É assim que a gente consegue entender se a gente está em cima dos problemas reais e de soluções reais. Então, a ponta, que são esses projetos sociais, a gente consegue trazer a evidência de quais são essas dores e quais são os problemas, né? E a gente precisa estar nesses espaços. É um dever nosso estar nesses espaços, para ajudar a construir essas políticas, né? Trazendo um exemplo, né? A gente ajudou na construção de um gibi, um gibi que fala sobre os direitos dessas adolescentes assim que elas saem. Então, quando elas vão sair, elas não sabem, às vezes, que elas têm acesso a alguns benefícios que é direito delas. E aí fica essas ideias. O que faz? Faz uma cartilha, faz uma apostila quando essa adolescente sai, mas quem está na ponta sabe quais são as gírias, qual é a linguagem, quais seriam os personagens desse gibi que elas mais se identificariam para querer abrir, tem que querer abrir, né? Não dá para jogar ali na estante. Então, a gente participou, eu ajudei a construir essas histórias que estão dentro do gibi, os personagens, vai ter sobrancelha arriscada, vai ser uma menina negra de trança, para criar identificação. Então, assim, isso foi uma política pública criada com a ajuda de nós e de outras organizações sociais, para que a gente possa acessar o problema que eles não conhecem os seus direitos e deveres, e trazer as soluções dentro do gibi. Você vai apontar a câmera no seu QR Code e já vai estar lá o nome do lugar que você precisa ir? Então, essas são as soluções, só que precisa querer abrir o gibi. Então, percebe? Não adianta criar a solução com uma apostila que o adolescente não vai ler. Putz, se ele não vai ler, ele não vai achar a solução. Então, a gente precisa estar nesses espaços por conta disso. É muito bom te ouvir, Gabi, porque dá uma certa esperancinha, assim, né, de que as coisas podem funcionar, porque eu acho que esse olhar falta, né, essa conexão de verdade, de fazer algo, né, não é concreto, né, mas talvez usável, palatável, enfim, que gere essa identificação com elas. E aí eu queria muito que você falasse um pouco do Aflora Mundão, o programa que vocês desenvolvem, como que esses jovens têm se comportado e as oportunidades que isso tem gerado, até para quem está ouvindo conhecer e ver as possibilidades de como ajudar de alguma maneira, porque eu acho que essa ponta, né, o pós-medida, quando elas saem,
às vezes elas estão muito, por incrível que pareça, protegidas dentro da fundação, né? A hora que elas voltam para o mundão é que os desafios vão começar, elas voltam num contexto social que elas estavam, numa realidade que elas estavam, que muito provavelmente foi o que elas, os elementos que geraram elas fazerem algumas escolhas que resultaram elas irem para a Fundação Casa. Então, queria que você focasse aqui nesses minutinhos mais para falar desse pós-medida. Perfeito, Fabi. Esse é o momento mais crítico da vida dessas adolescentes. Às vezes elas têm todos, né, vários direitos, né, garantidos dentro da fundação, que isso também meu Deus, como que na hora que ela é institucionalizada ela tem os direitos, mas na hora que sai não tem mais, né? Então, o nosso pós-medida ele é pensado em garantir um mínimo de assistencialismo. A gente não trabalha com assistencialismo, mas a gente precisa garantir o mínimo para ela ter acesso às oportunidades. Então, a gente faz entregas de cestas básicas e chips de internet para elas poderem ter acesso às atividades, porque estamos falando de adolescentes que estão espalhadas no estado inteiro de São Paulo. Então, às vezes é inviável trabalhar com o presencial, nosso acompanhamento é online, então, chip de internet para poder conversar e ter acesso a essas adolescentes. Cada adolescente, ela é acompanhada por uma parça, que é como se fosse uma mentora. Então, essa parça, ela é o contato direto da adolescente com o instituto, onde ela vai contar as principais necessidades dela, e essa parça vai tentar ajudar. Essas parças, né, elas são coordenadas pela coordenadora do Aflora Mundão. Então, cada adolescente tem a sua parça. E, para além disso, a gente tem parceria com o Instituto Borboleta Azul, que elas podem ter acesso a psicólogos individuais. Então, assim, quero continuar o processo que eu fiz lá dentro. Você pode ter uma psicóloga individual, online também. A gente tem grupos terapêuticos online, em que a gente conversa sobre os principais desafios do mundão. Então, esse é o nosso pilar psicossocial. Para além disso, a gente tem algumas oportunidades de emprego e educação. A gente faz algumas parcerias pontuais, onde a gente recebe algumas vagas ou algumas bolsas de estudo, e isso tudo a gente direciona no nosso canal do WhatsApp. Então, a gente criou um grupo com todas essas adolescentes do pós-medida, e a gente vai direcionando as oportunidades ali. Também temos um programa de amadrinhamento. Então, eu quero amadrinhar o sonho de alguma adolescente, eu tenho esse recurso financeiro, e aí eu quero pagar, né, a faculdade de alguma menina. Hoje a gente tem meninas que conseguem, né, realizar o sonho delas, porque temos madrinhas que estão financeiramente apoiando essas adolescentes. Né? Nós temos uma adolescente que concluindo agora a faculdade de Direito, nós temos uma adolescente que está fazendo psicopedagogia, e tudo isso a partir do amadrinhamento de pessoas comprometidas em ajudar as nossas jovens. Então, você também pode ajudar nesse sentido. Né? Não precisa ser uma faculdade, eu quero amadrinhar alguma outra coisa, algum outro recurso. Né? Temos jovens que tiveram o sonho de, eu quero ser barbeiro, quero ter meu próprio salão. Então, você pode amadrinhar o kit, né, todas as ferramentas que esse adolescente vai precisar para ter o espaço dele e se desenvolver, né? E tudo isso que eu tô trazendo, o pós-medida ele dura 1 ano, tem 12 meses de acompanhamento. No final, esses adolescentes, eles podem escolher se eles querem se tornar embaixadores. Os embaixadores, eles vão receber a próxima turma, e o vínculo deles com o Mundo Aflora já é de um outro lugar, é de alguém que se formou. Né? Então, quando a gente precisa em alguns eventos, da palestra, esses adolescentes, eles falam em nome do Instituto Mundo Aflora. Então, já é um outro lugar, e a gente entende que ali ele já construiu a autonomia também, para não depender tanto de nós, mas também não se afastar completamente, porque o Mundo Aflora também é rede de apoio. Né? A gente fala de ampliação de rede de apoio, que é o que a gente trabalha no pós-medida. Né? Quem mais você vai depender na sua vida? De quem mais? Para você poder contar. O Mundo Aflora é uma dessas potências de poder ajudar esses adolescentes, mas também não pode ser a única, porque eles têm que construir autonomia. Né? Então, quando a gente fala do pós-medida, a gente está falando disso, de um primeiro momento, né, de garantia de direitos básicos, de psicossocial, educação, empregabilidade, construção de autonomia. E algo muito importante, a gente fala para os jovens, né? A gente não caminha por vocês, a gente caminha com vocês. Isso é muito importante, porque é isso que a gente chama de autonomia. Ninguém vai fazer por você, mas fazer com alguém é muito mais, né? Muito mais gostoso, né? E acolhedor. Muito, muito bacana. Gabi, eu acho que estamos aqui nos encaminhando para o fechamento. Já gostaria de te agradecer. Obrigada por compartilhar essa experiência. Eu acho que está vazando um som aqui para mim, então eu vou pedir para a Fabi assumir. Desculpa, pessoal.
Olha, deu um silêncio. Vou seguir de novo. Veio Bom, silêncio. Gabi, eu vou já aproveito aqui esses minutinhos finais para te agradecer. Muito obrigada por compartilhar, né, a sua experiência, a experiência do Instituto. E, por fim, eu acho que eu só gostaria de pegar essa oportunidade para também que a gente pudesse dialogar com as empresas. O que as empresas podem olhar e fazer nesse sentido? Legal, acho que quando a gente fala do pós-medida, né, a gente precisa também construir oportunidades para essas adolescentes. Então, oportunidades de abrir as portas, né, dessa empresa, e eu acho que o Mundo Aflora, a gente sempre fala isso, né? A gente nunca coloca essas adolescentes na oportunidade, acabou. Tudo que a gente faz, a gente constrói junto. Então, seja para sensibilizar pessoas que estão nessa empresa de como que vai ser essa relação com essa jovem, a gente conhece essa jovem, a gente pode trabalhar junto, né? Então, assim, empresas, a gente tem esse trabalho de fazer junto, né? E não encaminhar, dar a oportunidade e ir embora. Nada que é feito assim funciona, a gente sabe. Então, essas jovens precisam de oportunidades, e eu acho que a gente precisa também empenhar a sociedade no olhar para essas jovens. Todo mundo quer uma sociedade menos violenta, né? Isso é unânime. Mas qual é o pedacinho que cada um de vocês está fazendo para que a gente possa também falar em reintegração? Qual a porta que eu posso abrir no meu espaço, no meu lugar, para poder fazer com que essas histórias sejam transformadas, para poder coletivamente ter esse espaço menos violento? Então, eu acho que é um dever de todos, né? Está escrito no ECA, é da sociedade, é da família, né? é do poder público, mas é de todos nós, né? A gente fala da sociedade como se fosse uma coisa terceira, na verdade sou eu, é a Gabi, é a Fabi. Então, qual que é o pedaço que eu estou fazendo que está contribuindo para que a sociedade seja isso que eu quero, né? Que é menos violenta, mais acolhedora. Bom, então com essa, né, nos despedimos aqui da Gabi. Deixa aberto se você quiser fazer um último comentário, Gabi, mas te agradecer imensamente. Acho que para a gente aqui em Carlotas, essa parceria de tantos anos assim é um motivo de muito orgulho, né? Traz para a gente muito aprendizado, né? Mas acho que a gente aprende mais do que a gente consegue ensinar ali, porque a gente aprende as relações, a gente aprende um novo olhar, aprende a história de vida delas, né, e consegue compartilhar um pouquinho do que a gente tem ali de repertório para ajudá-las. Então, é sempre um prazer poder estar com vocês, e eu acho que não tem uma oficina que a gente não sai de lá emocionada com algo que acontece, né, essa beleza delas trazendo e percebendo, e se percebendo, e percebendo as relações. Então, te agradecer demais por estar aqui, por poder compartilhar, né, dizer que Carlotas apoia o Mundo Aflora, o que você precisar, a gente está junto nessa caminhada. E deixo aberto aqui, se você quiser fazer uma última fala para a gente se despedir. Legal. Eu acho que a fala seria mais para vocês, para Carlotas, e para dizer que assim, a gente trabalha falando e construindo sobre vínculo e confiança, e acho que o que o Instituto Mundo Aflora tem com Carlotas é uma parceria de muita confiança, de muita segurança, de muito vínculo, né? E eu gosto sempre o que eu proporciono para elas é o que eu quero viver na vida e na minha pele e no Instituto que a gente está construindo. Então, o que a gente tem com vocês é muito vínculo, muita segurança, uma relação de muita parceria. Então, é muito bom poder também, na prática, a gente viver e construir aquilo que a gente quer que essas jovens também construam e tenham. Então, agradecer imensamente, sou fã do trabalho de vocês, é muito bom poder contar com vocês dentro da fundação, no pós-medida, né, ter parceiros assim tão potentes para a gente poder segurar na mão, assim, uma da outra e fazer junto. Agradeço mesmo. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, pessoal. Encontrem mais informações no mundoaflora.org e, mais uma vez, muito obrigada por topar essa conversa. Um grande beijo, Imagina, pessoal. eu que agradeço.